A mulher idosa, ela tem um problema que o homem idoso não tem. E esse problema se chama menopausa. A menopausa, ela faz parte do ciclo da vida da mulher, só que ela traz algumas consequências negativas. A menopausa, ela se caracteriza pela ausência completa de menstruação, né, durante um ano ou mais. Então a mulher entrou ali na menopausa, ela tem a supressão de hormônios femininos, como os estrógenos, só que ela traz algumas consequências negativas, dentre as quais aumento na gordura corporal, principalmente depositada aqui na região do abdômen, problemas no colesterol, aumentos na glicemia, tanto que a menopausa ela é um fator de risco para pré-diabetes e a diabetes do tipo 2, né? Ela aumenta o perfil inflamatório, dentre outras alterações. Aí quando você junta todas essas alterações que eu acabei de falar, a mulher tem um aumento significativo no risco cardiovascular. Ou seja, a mulher que entra na menopausa e por causa disso acumulou mais gordura, principalmente no abdômen, começou a ter problemas com colesterol, aumentos na glicemia, aumentos no perfil inflamatório, essa mulher ela tem mais chance de ter doenças cardiovasculares, de ter eventos cardiovasculares como infartos e derrames, inclusive morrer devido a esses eventos. E essas doenças cardiovasculares que eu falei são várias. Você tem aí a hipertensão, a insuficiência cardíaca, a trombose, você tem a claudicação intermitente, que é um tipo de doença arterial periférica que entope as artérias dos braços e das pernas, principalmente das pernas, é muito comum nas pernas, e aí a mulher começa a ter um quadro chamado claudicação intermitente, né? Ela começa a mancar devido à dor, mas não é nada muscular, é simplesmente porque tem um vaso ali na periferia, ou seja, na região da perna que está entupido, dentre várias outras doenças cardiovasculares. Então, utilizar intervenções para reduzir esse risco cardiovascular através da redução da gordura corporal, ajuste no colesterol, na glicemia e melhora do perfil inflamatório é muito importante. Você tem várias intervenções. Uma delas é o exercício físico, aqui eu quero dar destaque ao treinamento resistido. Você conhece por musculação. A musculação ela pode reverter totalmente, ou pelo menos em parte, essas alterações provocadas pela menopausa, que faz parte do envelhecimento natural feminino. E esses ajustes no colesterol, na glicemia, no perfil inflamatório, na gordura corporal, portanto redução do risco cardiovascular, vai acontecer a depender da dose de treinamento que se dá. A dose de treinamento ela diz respeito a quantas vezes por semana você treina, quantos exercícios você faz, quantas séries, quantas repetições, qual carga, qual tempo de descanso entre as séries, dentre outras variáveis de treinamento. E a gente pode classificar a dose de treinamento em uma dose baixa ou alta. E é muito complicado falar sobre isso, sobre dose alta ou baixa, porque é muito difícil a gente definir o que é uma dose baixa e o que é uma dose alta, a não ser que seja muito gritante. Tipo, o indivíduo pega um grupo muscular lá e ele faz, para aquele mesmo grupamento muscular, 50 séries naquela sessão. Isso aí é uma dose muito alta, realmente. Ou então o indivíduo vai lá na academia, ele faz uma série para cada grupamento muscular e ele só aparece na academia uma vez por semana. Isso é uma dose muito baixa. Mas aí eu não vou falar dose baixa e dose alta aqui, eu vou falar uma dose mais baixa, eu vou explicar o que é uma dose mais baixa aqui, e uma dose mais alta, e eu também vou dar um exemplo do que seria uma dose mais baixa, só para você entender que eu vou mostrar um estudo aqui onde tem uma dose mais alta e uma dose mais baixa, a gente vai ver as respostas, comparar, e eu dou no final do vídeo a conclusão, ok? Hoje eu trago para você um estudo publicado por pesquisadores brasileiros. Esse estudo foi uma revisão sistemática com meta-análise, foi publicado no Journal of Sports and Health Science, e como foi uma meta-análise, eles pegaram 20 estudos que investigavam o efeito do treinamento resistido, na verdade o efeito de diferentes doses de treinamento resistido, uma dose mais baixa, uma dose mais alta, na gordura corporal, total e abdominal, no perfil inflamatório, na glicemia e colesterol total, LDL colesterol e HDL colesterol em mulheres idosas, portanto, mulheres que já estão na menopausa. E eles queriam ver qual dose conseguia reduzir significativamente o risco cardiovascular, porque se você ajusta todos esses fatores, você tem uma redução importante no risco cardiovascular. E veja que, embora eu esteja falando em treinamento resistido, o foco aqui não vai ser ganho de força nem massa muscular não, tá? Na verdade, eu não vou nem falar sobre isso. Eu sei que o treinamento resistido é muito conhecido, por isso eu sei que quando a gente fala em treinamento resistido para idosos, você espera que a gente fale isso, porque treinamento resistido realmente aumenta a força, aumenta a massa muscular, melhora a independência dos idosos. Isso é muito bem relatado na literatura, mas a gente precisa entender que o efeito do treinamento resistido, ou melhor, os efeitos do treinamento resistido não se resumem só a ganhar força, massa muscular, promover independência. O efeito do treinamento resistido ele não age só no sistema músculo-esquelético, mas também no risco cardiovascular, também no metabolismo, na gordura corporal e por aí vai.
tá? Então eles pegaram 20 estudos, juntando esses 20 estudos, dava um total de 742 mulheres sedentárias, com sobrepeso e obesidade, portanto um fator de risco para o aumento do risco cardiovascular, e todas estavam na pós-menopausa. Portanto, eu estou falando de mulheres na meia-idade, ou seja, 50 e poucos anos para lá, até mulheres idosas. E aí, esses pesquisadores brasileiros dividiram esses volumes de treinamento em dois grupos, né? Tinha um grupo das mulheres que fizeram um volume mais baixo e tinha os grupos de mulheres que fizeram um volume mais alto. Para o grupo de mulheres que treinaram com um volume mais baixo na musculação, como é que era esse volume? Presta atenção para você entender. Essas mulheres faziam uma média de 7 exercícios, com 10 repetições, apenas 2 séries, 2 vezes por semana, durante 10 semanas. 10 semanas dá o quê? Dá 2 meses e meio. E tinha um grupo das mulheres que treinavam com volume mais alto. Essas mulheres faziam 8 exercícios em média, 10 repetições, 3 séries, 2 vezes por semana, durante 14 semanas. 14 semanas dá 3 meses e meio. Você conseguiu perceber a diferença? A diferença é muito sutil, mas tem uma diferença. Observe que as mulheres do volume mais alto, as mulheres que treinaram lá com volumes mais altos, elas fizeram em média mais exercícios, mais séries e um tempo de intervenção maior. Foi em média aí 1 mês a mais de intervenção. Correto? Então vamos para os resultados. Os resultados demonstraram que a gordura corporal total e a gordura abdominal reduziu de maneira significativa nos dois grupos. Ou seja, tanto as mulheres que treinaram com volume mais baixo quanto as mulheres que treinaram com volume mais alto tiveram reduções importantes da gordura corporal total e abdominal, e essas reduções foram semelhantes. Ou seja, tanto faz se você vai treinar com volume mais alto ou mais baixo, as respostas em termos de gordura corporal vão ser semelhantes. Tanto faz se você vai fazer 2 séries ou 3 séries, tanto faz se você vai treinar só por 2 meses e meio ou 3 meses e meio, tanto faz se você vai fazer 7 ou 8 exercícios, que as respostas em termos de gordura corporal vão ser muito semelhantes. No entanto, o grupo de mulheres que treinou com volume mais baixo apresentaram reduções mais importantes no colesterol total e no LDL colesterol, que você conhece como colesterol ruim. No entanto, o grupo de mulheres que treinou com volume mais alto tiveram reduções mais importantes na glicemia. Realmente a glicemia e a hemoglobina glicada, que é um marcador de controle glicêmico, tende a reduzir mais quando você trabalha com um volume de treinamento maior. Tiveram aumentos mais importantes no HDL, você conhece como colesterol bom, e aqui eu quero abrir um parênteses. Não se prenda muito a esse resultado do treinamento no HDL colesterol, porque o efeito do treinamento, não importa se é musculação, se é aeróbio, no HDL ele é muito pequeno. O teu nível de HDL, ele tem um componente genético muito forte. A capacidade de fatores comportamentais como dieta e exercício alterar o teu HDL é muito pequena, tá? Mas o grupo de volume mais alto alterou até de uma forma maior do que o grupo que treinou com volume mais baixo, mas alterou, né? E o grupo de volume mais alto teve reduções mais importantes também na PCR, que é um indicador do perfil inflamatório. A PCR é a proteína C reativa. Ela é sintetizada pelo teu fígado, também pelos teus músculos, mas principalmente pelo fígado, basicamente em 2 situações, ou quando você está com infecção ou quando você está com inflamação. E essa inflamação pode ser causada pela obesidade, ela pode ser causada pela diabetes, ela pode ser causada pelo câncer, ela pode ser causada pelo HIV, ela pode ser causada inclusive pelo envelhecimento, pela própria menopausa. Então esse perfil inflamatório mais alterado, refletido nos níveis de PCR, né, da proteína C reativa, eles também colaboram para aumentar o risco cardiovascular. Então você reduzir a tua PCR com alguma intervenção comportamental, como exercício, como a musculação, é muito benéfico. Então vamos lá, você é convencido a dizer que o grupo de mulheres que treinou com um volume mais alto se saiu na vantagem, foi melhor. É verdade, o próprio estudo diz isso. No entanto, observe que as mulheres que treinaram com um volume mais baixo também tiveram respostas, e tiveram respostas importantes, como redução da gordura corporal total e abdominal, redução no colesterol total e no LDL colesterol. Enquanto as mulheres do grupo com alto volume reduziram também a gordura total e abdominal, reduziram a PCR, reduziram mais a glicemia, né? Teve um outro fatorzinho aí que foi mais alterado, foi o HDL, né, que aumentou mais. Então você é compelido realmente a dizer, não, o grupo de volume mais alto é melhor, só que tem um problema. Quando a gente fala em idoso, é muito complicado, porque geralmente idoso, ele não gosta muito de musculação, ele não é muito adepto de musculação. Se você conhece algum idoso, ou se você até trabalha com algum idoso, você sabe que quando a gente fala em atividade física, o que é da preferência dos idosos é o quê? É a caminhada, é a hidroginástica, se for para fazer algum exercício de força, é o pilates.
né? São aquelas atividades mais confortáveis, né, da preferência dos idosos. Então, quando a gente fala em musculação para idosos, no caso aqui, prescrição de dose de treinamento para idosos, a gente precisa tomar cuidado para não colocar uma dose mais alta e esse idoso ter uma aderência baixa a esse treinamento. Ou seja, não adianta de nada eu colocar uma dose mais alta e esse idoso não vai permanecer muito tempo treinando musculação porque ele não sente muito prazer. Então, nesse caso, o que se pode fazer é inicialmente começar com a dose mais baixa, até que esse idoso se adapte, ele se adeque, ele se acostume. Pode ser até que ele desenvolva alguma relação afetiva com a musculação, principalmente quando ele vai com algum amigo, com alguma amiga, quando ele faz amizade na academia, ou amizade com o professor, com o personal trainer, quando ele cria uma relação afetiva, quando as sensações daquele exercício começam a despertar mais prazer do que desprazer, aí sim a gente pode começar a pensar em aumentar essa dose de treinamento para o idoso. Aí a gente pode pensar em colocar mais séries, em colocar mais exercícios, em colocar mais carga. Então, inicialmente, vamos começar pela dose mais baixa e na medida que a coisa for progredindo, inclusive a satisfação do idoso em fazer musculação, o hábito se instaurar naquele idoso, aí a gente vai colocando uma dose maior para ajustar essas disfunções causadas pela menopausa. Tá vendo que musculação para idoso não diz respeito só à força, só à massa muscular, só à massa óssea, só à independência? Musculação para idoso também melhora o metabolismo das gorduras dele. Musculação para idoso também melhora o metabolismo da glicose, também reduz a gordura corporal, também melhora o perfil inflamatório. Ok? Espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.